Galera, eu pensei em começar esse vídeo comemorando, falando são 5 reforços para o São Paulo, que só tinha 24 milhões para essa janela, só que enquanto eu estava fazendo a minha pauta, o Paulinho Boia recusou a proposta do Vasco e não vai mais por empréstimo em troca do Martin Benítez. Vamos entender essa situação e como que ficou a parte financeira em toda essa negociação. Vamos falar desse William, de 34 anos, quem é esse cara na fila do pão? Do nada ele foi anunciado ontem à noite, poucas horas antes de ser anunciado o Martin Benítez também. Vamos falar dessa chegada. Vamos falar de Calleri. Desculpa, eu sei, vocês vão reclamar nos comentários, mas tá todo mundo falando que o Crespo conversou com o Calleri, pediu para a diretoria e o Casares respondeu se tem alguma chance da chegada do argentino aqui no Tricolor de novo. Vamos falar bem rapidamente da polêmica do Muricy Ramalho andando lá na praia de Bertioga e vamos entender essa briga política da Federação Paulista de Futebol com o governo do estado de São Paulo, falando aí quais são os motivos de vocês estarem parando o campeonato se não está embasado cientificamente na proliferação do novo coronavírus. Eu me chamo Laila Reis, se você não me conhece, estou à frente do portal e do canal spfc.net. Agora, bora falar de notícias. Galera, vamos já matar assunto que por enquanto não está na frente e vocês vão falar, poxa, não tá na frente, não tá em pauta. Pera aí, vamos falar já de Calleri, porque toda janela a gente fala dele aqui e vocês veem no comentário, pô, mas só fala de Calleri. Não tinha como ignorar. Vamos lá. Se você assistiu meu último vídeo, eu te expliquei que o Muricy Ramalho em entrevista citou, olha, agora como a gente só tem 24 milhões para gastar nessa janela, a gente está fazendo um planejamento minucioso para entrevistar, para contratar um técnico. Eu entrevistei 10. E assim estão sendo com os jogadores. Eles entrevistam, depois eles falam com o staff, daí eles veem valores, depois eles falam com o jogador novamente. Confiam no Crespo e aí ele vai dar taticamente, é o que você espera. Então vem a diretoria de futebol e a comissão técnica paralelamente trabalhando com os jogadores. Aí o Muricy Ramalho explicou que por isso todas as negociações, absolutamente todas, né? O São Paulo não consegue rápido nas negociações, estão demorando mais do que o normal. Então com o Calleri não foi diferente, o Crespo conversou com o jogador nesse processo todo de seleção que o São Paulo está fazendo, e lá a imprensa argentina TNT Sport falou, olha, Calleri conversou com o Crespo e falou que tem vontade de vestir novamente o manto sagrado, ainda não tem uma renovação acertada com o Osasuna e que gostaria daqui 3 meses, quando vence o empréstimo dele, de estar de volta ao São Paulo. Só que aquela situação contratual do Calleri não mudou em nada. Ele continua no Deportivo Maldonado, que continuam que quer que ele fique lá na Europa numa carreira de times que tentam se permanecer na primeira divisão ou lutando para voltar para a primeira divisão, que foi isso que ele fez nos últimos 5 anos. E é assim que ele continuará, porque ele pertence ao Deportivo Maldonado. Perguntaram, Nicola perguntou, o Globo Esporte perguntaram para o Júlio Casares, e aí tem alguma chance do Jonathan Calleri voltar para essa Libertadores nessa temporada? E ele falou, nenhuma chance. Então encerramos o assunto Calleri. Até o próximo assunto, porque depois que esse William surgiu do dia para a noite, eu não duvido nada dessa diretoria. Gente, eu vou pincelar rapidamente por assuntos que não são muito complicados de falar, porque quando eu começar a falar de Paulinho Boia, Benítez, Vasco, aí você senta, pega uma cadeirinha, porque olha, que complicação essa contratação. Vamos falar do Muricy Ramalho, que estava domingo na praia de Bertioga, onde ele está morando durante a quarentena, morou durante as férias também. E daí ele estava caminhando domingo, numa praia deserta, sem máscara, e gravaram ele discutindo com a polícia militar, porque chamaram a atenção dele por estar caminhando na praia e sem máscara, numa praia que estava fechada. Segundo ele, colocou nas redes sociais, falou também em diversas TVs de domingo para cá, que viralizou o vídeo em todas as redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim. Ele falou, olha, o decreto municipal que fechavam todas as praias estava para segunda-feira, só que eles anteciparam, e eu estava na praia no momento da antecipação, como é que eu ia adivinhar que eles anteciparam o decreto? Aí o policial militar, ele veio, chamou minha atenção, eu me retirei da praia, mas eu tive que conversar com ele e falar, eu sou contra, como que você antecipa enquanto eu tô aqui, e meu brilho
obriga a saber. Enquanto isso, por ser Muricy Ramalho, ele estava sendo gravado, postou em todas as redes sociais um pedido de desculpa e enfim, não tem pra ninguém. Todos os jogadores famosos nessa quarentena que estão em cassinos irregulares, enfim, estão sendo expostos. Deixa aí embaixo já os seus comentários sobre isso. Agora, galera, vamos aproveitar que estamos embalados nesse assunto para falar de Federação Paulista de Futebol e CBF unidos brigando com o governo do estado de São Paulo pela paralisação do Campeonato Paulista e com o Ministério Público também. O que está sendo debatido? Eles querem levar os jogos e as partidas para Belo Horizonte, que já aceitou, a gente falou isso aqui no último vídeo, e para o Rio de Janeiro, que também, no final, depois de uma negativa, também aceitou. E aí eles embasaram o seguinte, ó, a gente vai enrijecer os protocolos sanitários baseados na última temporada. A CPF apresentou um estudo, falou, olha, nos últimos campeonatos a gente fez mapeamento dos jogadores que pegaram o Covid, a gente fez mapeamento do hotel, de cada quarto, qual jogador ficou com qual jogador. A gente mapeou até os familiares, não só dos jogadores, mas de todos os profissionais envolvidos no espetáculo do futebol. Mesmo apresentando este estudo com outros tantos estudos em estados aqui do Brasil e em outros países, de que o espetáculo do futebol acontecendo sem torcida não muda em nada a proliferação do vírus. Continua o governo do estado de São Paulo negando que o futebol continue mesmo indo para outras cidades. Até que chegou o momento que a Federação Paulista de Futebol soltou uma nota pública ontem à tarde falando quais são os reais motivos de vocês estarem paralisando o futebol. Se nós temos aqui estudos com embasamento científico mostrando que a gente não vai atrapalhar, qual é o real motivo dessa discussão. Gente, vamos falar do William, de 34 anos, meia. Seja muito bem-vindo ao São Paulo. Que seja, assim, uma passagem gloriosa, sério. É tricolor, seja muito bem-vindo. E foi assim, eu comecei a receber mensagem no WhatsApp. Laila, quem diria? O William, de 34 anos. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Que surpresa é essa do dia pra noite? Tava lá no Toluca, desde a virada do ano, nas últimas 6 partidas que o Toluca fez, ele só entrou em 2. E daí o Toluca falou, olha, tamo aí com uma contenção de gastos, vamos liberar alguns jogadores e você está na lista. Ele ficou livre no mercado e daí a diretoria de futebol de São Paulo estava de olho em jogadores que estão ficando livres no mercado. Vocês puderam perceber que todos os jogadores que a gente tem falado aqui na janela são jogadores que estão vindo de times que tiveram que liberar por retenção de gastos ou porque fecharam as portas, como aconteceram com vários times lá na China. Desse jeito, então, o William fechou de graça com o São Paulo, vai ficar pelo menos até dezembro de 2021, contrato por produtividade, importante falar, 34 anos, contrato de produtividade, se bater as metas, fica mais um ano, se não bater, encerra em dezembro deste ano. São Paulo não teve que pagar luvas pro jogador, acertou somente salários. Gente, são 2 dados interessantes sobre o jogador. Primeiro, que ele já fez defesa com o Thiago Volpi lá no Querétaro, jogaram juntos por 2 anos, então quando a diretoria de futebol perguntou pro Volpi, o Volpi rasgou elogios, falou, não, pode trazer, eu vi alguns vídeos do jogador na internet, tem bons skills dele na internet, mas a gente não sabe como que tá nessa temporada, da temporada passada pra cá, vou levantar e coloco no portal pra vocês. Então o Volpi falou muito bem dele, além disso ele tem passagem pela Coreia, pelo América também do México, não só o Querétaro, rodou muito lá. E ele iniciou a carreira dele no Palmeiras. Aí ele ficou famoso por ser aquele jogador promissor que tinha um problema cardíaco, teve que paralisar a carreira por 2 anos. Depois disso, o Palmeiras emprestou para Goiás, Vitória, rodou o Brasil e aí foi para fora do país. Tá chegando. Nos comentários eu vi gente falando novo Michael Suel e Vitor Cedor falando Toninho Cerezo foi assim. Então já coloca aí embaixo nos comentários a sua opinião. Boas expectativas? Gente, só rapidamente falando, quando me perguntaram, nossa, Laila, tá vindo aí um meia mais experiente e o Hernani, estão falando dele no esporte, não tem negociação, pelo menos a informação que eu tenho, não tem negociação avançada ou que o São Paulo Esporte fez consulta, mas não tem nada rolando, o Hernani poderia ir pro esporte. O Hernani está bem aqui no São Paulo essa temporada. Agora, gente, se aproxima o fim do vídeo e agora eu falo pra você, pega o banquinho, um copo d'água e senta que lá vem história, porque vamos falar de Martin Benítez. É o 5º reforço de São Paulo ou não é? Ontem à noite foi anunciado pela imprensa esportiva, todos os principais veículos de mídia, não está com um contrato assinado, mas o São Paulo, como eu já havia dito no vídeo de ontem, repito para vocês, já considera o jogador. O que acontece? Chegou um momento em que o São Paulo falou, ó, esses 250 mil dólares
que na verdade, então pega aí o papel, é 160 mil dólares só que o Vasco pagou, porque é o Vasco, vamos combinar, de 250 mil que tinha que ser pago em janeiro, pagou 160 e falou, não, depois aí nos 6 meses eu te pago o restante, toma 160 mil dólares, que é o que eu tenho. São Paulo falou, ó, eu tô saindo de campo, eu já me acertei com o jogador, eu já me acertei com os argentinos, conversa aí vocês. Só que o Vasco devia 3 meses de salário pro Benítez, ele devia também o 13º, e falou, ó, vamos conversar todo mundo. A primeira notícia que saiu ontem à noite dizia que o jogador pagou do próprio bolso pro Vasco liberar essa quantia de 160 mil dólares e que na rescisão eles iam se acertar. O próprio jogador tinha falado, não aguento mais ficar parado, não tá legal o clima aqui pra mim, eu quero ir embora. A segunda matéria falou que os argentinos que conseguiram conversar com o Vasco. E na terceira matéria que saiu agora há pouco, o São Paulo só entrou com o Paulinho Boia nesse meio tempo todo. Falou, ó, tô te dando o Paulinho Boia, o resto você foi com os argentinos. O Paulinho Boia negou o empréstimo e falou, eu quero ficar aqui. É uma honra, muito obrigado Vasco, pô, valeu mesmo. Mas eu tô voltando de lesão, daqui 20 dias o São Paulo pode contar com o Boia. E o Boia falou, eu prefiro ser observado pelo Crespo nessa temporada, eu quero conquistar o meu espaço aqui no São Paulo. Não é a primeira vez que o Boia nega empréstimo, já negou outros empréstimos como pro São Bento. E falou que prefere ficar aqui comendo banco, lutando por espaço, do que ir pro Vasco. A parte do São Paulo com o Independente já tá tudo certo. São Paulo daria uma entrada agora e mais duas parcelas, uma para junho, outra para dezembro e tá tudo certo. Uma parcela pequena agora, falou se resolvam. Mas agora com o Paulinho Boia negando empréstimo, a negociação inteira volta, porque o São Paulo tem que virar pro Vasco e falar que jogador você quer. E depois tem que olhar pro elenco e falar quem quer ir pro Vasco. E aí o jogador tem que aceitar, o Vasco tem que aceitar, e essas partes todas têm que novamente se entender. Enquanto isso, o jogador em si está forçando a vinda para o São Paulo. E diz Alexandre Pássaro, ex-diretor de futebol de São Paulo, atual diretor de futebol do Vasco, que não vai dificultar a saída. Imagine se ele estivesse dificultando. Enfim, mas no coração, na moral, o São Paulo considera o Benítez como jogador já do elenco do Crespo. Galera, se você tiver alguma pergunta, manda aí embaixo com o hashtag Laila Responde. Grande beijo pra todo mundo.